Boa noite, irmãos. Graça e paz. Uma alegria, um prazer estarmos aqui. Esse tempo de reflexão, de estudo, dando continuidade a esse tempo que nós estamos tendo de retiro. Como vocês sabem, o tema do nosso retiro é "E a Bíblia sempre teve razão", sempre tem razão. Uma abordagem reformada entre fé e ciência. Esse é o tema geral do nosso retiro espiritual. E dentro desse tema geral, cada palestrante tem um subtema que vai ser explanado, que já está sendo explanado, não é? E eu fiquei com esse tema, que é um tema baseado, inspirado em um livro que eu estudei para preparar essa palestra, que é o tema "A Força Oculta dos Protestantes". É um tema que foi inspirado num livro de um teólogo e historiador suíço chamado André Bieler, uma mente brilhante, um pesquisador estudioso, que escreveu esse livro, que eu recomendo que vocês em algum momento leiam. Não é muito grande, não é muito extenso, mas traz muito aprendizado e conhecimento da nossa história, da fé reformada, do presbiterianismo, dessa influência que a nossa fé teve na construção da civilização moderna, do impacto, como nós vamos trabalhar aqui essa noite, na ciência, não só na ciência natural, mas também nas ciências sociais, na economia. Nós vamos aprender que a nossa fé, ela vai muito além do que as quatro paredes aqui da nossa igreja local. Ela tem poder de transformar a educação, a sociedade como um todo. E para nós darmos início à nossa palestra essa noite, nós vamos iniciar lendo 2 textos bíblicos, 2 versículos. E eu peço que 2 voluntários façam a leitura desses versículos. O primeiro deles está no Salmo 24, o versículo 1. Salmo 24, o versículo 1. E o segundo texto que nós vamos ler está em Romanos 11, o versículo 36. Eu vou pedir aqui para 2 pessoas lerem para ficar mais fácil. O Salmo 24, o Miguel, tá bom? E o Itamar, Romanos 11, 36. Salmo 24, versículo 1. Microfone aqui. A vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Esses 2 versículos que nós lemos inicialmente, o primeiro deles, que é o do Salmo 24, 1, diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. E o versículo seguinte de Romanos 11, 36 diz que porque dele e por meio dele e para ele, isto é, o Senhor, não é? Deus, são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Eu começo com a seguinte pergunta, não é? Para nós refletirmos dentro desse tema, desse assunto. Algumas pessoas dizem que não é possível alguém ser cristão, acreditar na Bíblia como palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, e ao mesmo tempo ser um intelectual, ao mesmo tempo ser um cientista sério. E a pergunta que eu faço dentro dessa afirmação: isso é verdade? Realmente, como muitos afirmam e têm afirmado nas escolas, nas universidades, tem trazido essa premissa de que não é possível, não é compatível ser um cristão, acreditar na Bíblia e ao mesmo tempo ser um intelectual, alguém muito inteligente, alguém que
defende e que pratica a ciência. Isso é verdade? Nós vamos ver a resposta. Bom, e para isso, eu inicio apresentando para vocês, trazendo a vocês alguns cientistas cristãos, alguns cientistas protestantes, algumas das mentes mais inteligentes e brilhantes da história. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, e com base no que nós vamos ver aqui, explanar, nós vamos no final chegar à conclusão se essa afirmação que muitos que se dizem intelectuais, não é, do nosso tempo, afirmam, né, que não é compatível ser cristão e ao mesmo tempo ser intelectual ou ser um cientista sério. E o primeiro exemplo que eu trago aqui é de um cientista, não é, da área da saúde, um geneticista, palavra difícil, americano chamado Francis Collins. Ele está vivo ainda, não é? E ele foi responsável por liderar a parte de pesquisa do projeto do genoma humano. Ele foi diretor por muitos anos de um dos principais institutos no mundo, né, de autoridade mundial ali dos Estados Unidos, voltado para a área da saúde. E esse pesquisador, esse cientista, ele é evangélico, ele é protestante. E ele escreveu um livro, não é, falando sobre a relação entre a fé e a ciência, cujo título do livro é A Linguagem de Deus. Ele vai usar exemplos voltados para a área da ciência, na biologia, a área específica de especialização dele, para dizer que, em vez de, quanto mais alguém estudar a ciência e os conhecimentos, não é, da criação, do universo, alguém vai ser mais cético, ele vai argumentar que é o contrário. Quanto mais alguém conhece a criação de Deus, não é? Estuda a anatomia, a biologia, as ciências naturais, não é? Essa pessoa se estuda com seriedade e com um pensamento, não é, de reflexão. É impossível, ele vai dizer, que um universo, um mundo tão perfeito como é o nosso mundo, não é, tenha sido resultado de uma explosão, um resultado de o acaso, não é? E é interessante que, como alguns autores dizem, né, dentro desse pensamento, algumas pessoas afirmam, né, professores, dizem que o mundo veio do Big Bang, não é, que uma explosão, há muitos anos, né, fez com que houvesse o universo. Se alguma explosão construísse alguma coisa, o Iraque estaria cheio de prédios, estaria repleto de prédios novos, não é? E nós sabemos que não é verdade isso, não é? E ele vai dizer então que quanto mais nós conhecemos a ciência, nós temos uma oportunidade de conhecermos, a partir da criação, a grandeza, a glória, a perfeição, a sabedoria do Criador. Um outro cientista cristão protestante em que marcou a história foi Isaac Newton, não é? Ele foi um matemático, ele foi um físico, e ele foi responsável por formular aquilo que nós conhecemos como as leis do movimento e gravitação. Foi uma mente brilhante também, que é interessante que quando nós estudamos a biografia dele, lemos sobre ele, nós vemos que ele não apenas escreveu muitas coisas sobre ciência, mas também escreveu sobre teologia. E nós vamos ver que ele escreveu mais sobre teologia, sobre a fé, sobre as escrituras, do que sobre a própria ciência, né? Matemática e física, que era a área dele, não é? Alguém conhecido, respeitado, não é? Tanto por crentes quanto por descrentes, Isaac Newton. Um outro personagem da história também, agora um alemão, Johannes Kepler. Ele foi um astrônomo e matemático, e ele foi responsável por desenvolver, por formular as leis do movimento dos planetas, não é? E ele era um cristão de linha luterana, que também tinha essa compreensão de que a fé e a ciência não são antagônicas, não são rivais entre si, adversárias, mas que uma
pode complementar a outra, deve complementar a outra, né? E quanto mais nós entendemos da ciência, não é? Nós também podemos entender da grandeza, da soberania, da inteligência, da sabedoria de Deus sobre a criação, né? Que proclama tudo isso, os atributos eternos, imutáveis de Deus. E algo interessante sobre esse cientista é que ele via o trabalho, e mais propriamente aqui a ciência, né, a astronomia, que era a área dele, como uma forma de glorificar a Deus. Uma forma de poder usar a sua mente, intelecto, razão, que foi concedida por Deus para trazer glória a Deus, né, ao explanar, ao conhecer, desvendar, descobrir e explicar a respeito, né, da astronomia. Um outro personagem também da história importante, uma mente brilhante, é James Clerk Maxwell. Esse daqui foi um cristão presbiteriano, também da área da ciência, foi um físico, e ele foi responsável pela teoria do eletromagnetismo, não é? Foi alguém, perfeito, obrigado. Foi alguém que também, perfeito. Foi alguém que também entendeu que a palavra de Deus, as escrituras sagradas, quando lidas com seriedade, não é, com profundidade, vão nos levar a olhar para a criação com uma visão, com uma compreensão, não é, não antagônica às escrituras, mas como algo que serve de complemento para a nossa fé, como fundamento para inspirar ainda mais a nossa fé, a nossa crença em Deus. Mais um importante personagem da história, da área das ciências, foi o Robert Boyle, que ele é considerado um dos pais da química moderna, não é? Um dos estudiosos que foi para essa área da ciência e ainda assim defendia a fé, foi alguém que foi um apologeta, que escreveu em defesa da fé, dizendo que o cristão ele precisa se envolver, não é, com as ciências, enfim. Ele foi o criador da lei Boyle, né, que é sobre os gases. Também um protestante, um cristão evangélico, né? Nós vimos até agora alguns cientistas que eram cristãos, que eram protestantes. E agora eu quero trazer para vocês aqui alguns países que foram influenciados pelo cristianismo e mais propriamente aqui pela fé reformada, pelo protestantismo, não é? Pela fé bíblica. Alguns exemplos. Um deles, a Alemanha. A Alemanha teve grande influência, principalmente ali no século XVI, por Martinho Lutero, pelos escritos de Lutero, pelo movimento da Reforma Protestante. E essa influência, esse impacto que a Reforma trouxe para a Alemanha, ela permanece até hoje. Esse impacto permanece até hoje. Não é? Quando nós olhamos, por exemplo, para a Alemanha, para a educação, para a saúde, para a economia, não é? E nós vemos ali um país próspero. Tudo isso não foi por acaso. Foi grande parte por causa da influência da teologia ali luterana, de Martinho Lutero, quando ele escreveu, não é, à luz das Escrituras, quando ele ensinou, e isso influenciou profundamente a cultura ali alemã, de que o trabalho, de que a vocação, ela não é algo apenas que se limita à religião, ou seja, que alguém é mais espiritual, é mais santo, é mais piedoso, quando ele se tornava, né, naquele contexto, um monge, ou um padre, um sacerdote. Mas esse pensamento de Lutero, fundamentado nas Escrituras, não é, dizia o quê? E diz ainda, não é? Que o cristão, ele deve enxergar o trabalho, ele deve enxergar a sua profissão como algo que é santo e que glorifica a Deus, tanto quanto alguém que vai para uma carreira ministerial, não é? Então, o pensamento da Reforma trouxe
essa ideia de que para o cristão verdadeiro não existe uma dicotomia, uma diferença entre o secular e o sagrado, como no pensamento medieval, anterior à reforma, se propagava. Então as pessoas, elas pensavam que era mais especial, que era mais valioso um trabalho voltado à igreja, a questões eclesiásticas, não é? E que o trabalho de uma pessoa, né, que era um lavrador, sei lá, um ferreiro, nesse contexto ali da Europa, no período da Reforma, ou mesmo uma dona de casa que cuidava dos seus filhos, que isso era inferior. E a Reforma, não é, principalmente, lógico, depois mais aprimorado por João Calvino, que nós já vamos ver, depois também pelos puritanos, disse que esse pensamento é um equívoco, que o cristão, não é, ele glorifica a Deus, ele agrada a Deus, da mesma forma que um pastor prega, que o missionário leva o evangelho, que o evangelista fala do evangelho ali no seu trabalho, um advogado, um policial, um trabalhador que trabalha com coleta de lixo, quando este alguém, não é, essa pessoa, faz o seu trabalho ali, que nós às vezes dizemos, né, um trabalho secular, entre aspas, né, trabalho comum, para a glória de Deus, buscando agradar ao Senhor, essa pessoa está trazendo glória tanto quanto um ministro do Evangelho, né? E esse pensamento, essa cosmovisão de que o trabalho ele é algo santo e que também o trabalho, diferente da visão romana, católica romana, que ensinava que o trabalho é um mal necessário, os reformadores, né, ensinaram que o trabalho é uma bênção de Deus. Que antes da queda, Adão já estava trabalhando ali no Jardim do Éden, não é? Recebeu a ordem de Deus para cultivar, para guardar, e que o trabalho é uma bênção. Então, essa cosmovisão, influenciada pelos reformadores, não é? Que começou ali com Lutero, que redescobriu os princípios das Escrituras, não é? Sobre o trabalho, fez com que essas civilizações que foram influenciadas pela reforma fossem prósperas. E outra coisa também ainda dentro dessa questão é que, diferente da visão romana, católica romana, sobre o dinheiro, os reformadores, não é, entenderam pelas Escrituras que o problema não é o dinheiro. O dinheiro não é algo sujo, não é algo mal, mas sim, como Paulo diz, o amor ao dinheiro, que é o grande problema, né? Que acaba corrompendo o coração do homem, né? Pecaminoso. Então, enquanto a visão católica romana, né? Medieval, e ainda permanece assim, né? Com grande influência, dizia que o trabalho e que o dinheiro é um mal, não é? E que a pobreza, e que você ser, sei lá, um monge franciscano, né, que faz votos de pobreza, é mais espiritual, é mais nobre. Os reformadores disseram o seguinte: isso está errado. O dinheiro não é o problema é o amor ao dinheiro, né, é a avareza, mas que se você trabalha, que se você não é honesto, que se você se dedica, se empenha, no momento certo você, com a bênção de Deus, vai prosperar, não é? E que a riqueza não é o problema, a riqueza não é algo mal, né? Diferente do pensamento católico. E é por isso que nós, olhando aqui para esses países que foram influenciados pela reforma, nós vemos países bem desenvolvidos em todas as áreas. Um exemplo deles aqui é a Alemanha, não é? Um outro país também que teve muita influência, uma influência ainda mais profunda pelo pensamento da reforma, agora por Calvino, foi a Suíça. Foi a Suíça. Quando nós vemos, né, por exemplo, às vezes eu assisto no YouTube, ou vejo fotos, ou leio alguma coisa sobre países da Europa, como por exemplo a Suíça, né, que foram influenciados pelo pensamento reformado, pelas Escrituras, né, em outras palavras, nós vemos tanta organização, nós vemos uma sociedade, não é, com uma educação boa, com uma economia desenvolvida, com questões políticas melhor organizadas, nós vemos limpeza, nós vemos assim beleza, em contraste àqueles países que foram colonizados, que foram influenciados pelo pensamento católico, não é? Que tem essa cosmovisão distinta. E a gente vai
colocar ao lado, por exemplo, esses países que nós estamos falando aqui, citei até agora a Alemanha e agora a Suíça, né? Em comparação aos países que foram colonizados por católicos. América do Sul aqui. A gente vê aqui para o Brasil a pobreza que há, infelizmente, em tantas regiões aqui do nosso país. Aqui na América do Sul, a gente vê lá Venezuela, né? A gente vê Colômbia, outros países que tiveram influência do catolicismo, como a fé e essa cosmovisão influenciou na sociedade, não é? Como é distinto. E é muito interessante ainda aqui dentro da Suíça, né, desse país, que foi influenciado pela Reforma, principalmente por Calvino, nós pensarmos o seguinte: antes de Calvino exercer o seu ministério ali, nós tínhamos uma Suíça. E depois de Calvino, né, principalmente falando do contexto de Genebra ali, que ele teve o seu ministério. E depois do ministério de Calvino, a pregação do Evangelho, a exposição das Escrituras como ele fez, nós vemos uma mudança assim radical, extraordinária. Calvino não era suíço. Calvino ele era francês. E só um comentário aqui, né? Calvino, ele se converteu quando jovem ao Evangelho, à fé cristã, à fé reformada mais propriamente, né? E ele, a princípio, não tinha o desejo de ser um pregador, um expositor, um pastor, como ele foi. Ele tinha em mente, ele tinha um desejo de ser apenas um escritor, de estudar as Escrituras e escrever livros de teologia, não é? Mas ele não queria essa exposição de pregar, de estar, não é, como um pastor propriamente em uma igreja local. E nesse contexto, enquanto ele estava na França, começou uma perseguição muito grande ali. Não é? Os cristãos protestantes estavam sendo ferozmente perseguidos por causa da sua fé. E aí Calvino, então, fugiu para se refugiar em Genebra, na Suíça. E ali ele queria, ainda estava com esse pensamento de ficar apenas estudando, não é? E escrevendo. Ele escreveu nesse contexto aí, né, as institutas, né, a instituição da religião cristã, a gente chama as institutas de João Calvino. E nesse contexto, vou até passar aqui essa imagem, ele conheceu um sujeito, aquele aqui da esquerda, chamado Guilherme Farel. Guilherme Farel, que era um evangelista, um pregador muito corajoso naquele contexto ali, né, que havia perseguição, a gente está falando da Europa como um todo, né, ele disse assim para Calvino, né, se tornou amigo dele, né, e disse certa vez assim, algo semelhante a isso para Calvino: olha, Calvino, a necessidade que nós temos aqui de que as pessoas preguem o Evangelho, de que a palavra de Deus seja proclamada, é tão grande que se você optar, parafraseando, não é o que ele disse, se você escolher ficar aí apenas estudando e recluso, não é, e não sair para pregar, para proclamar o Evangelho, a palavra de Deus, que o Senhor amaldiçoe o seu descanso. Guilherme Farel falou assim para Calvino. E Calvino ficou tão impactado com essas palavras de Farel, que ele entendeu que era o próprio Deus, o próprio Senhor falando para ele, que ele precisava sair daquela zona de conforto dele, do comodismo, e começar a pregar publicamente, né, expor a palavra de Deus. E Calvino aceitou esse desafio, ouviu como um chamado de Deus, né, e começou a pregar. E quando nós olhamos aí então para Genebra, antes do ministério frutífero de Calvino, nós víamos uma Genebra miserável, com muita pobreza, não é, com corrupção, com violência, com imoralidade, de uma forma assim abrangente. E quando Calvino começou, não é, conduzido pelo Espírito Santo, com a autoridade das Escrituras, né, do Evangelho, poder do Evangelho, aquela sociedade, aquela cultura ali, falando no contexto de Genebra, começou a ser transformada pela exposição da palavra de Deus. Calvino não usou pragmatismo, não usou, não é, fogos de artifício, né, vamos dizer assim, para atrair as pessoas. Não, ele simplesmente, como o reverendo Ellerson faz, né, fez com o livro de Daniel, agora está em Romanos, expôs as Escrituras com fidelidade, pelo Espírito Santo ali, né, conduzido pelo Espírito Santo, e as pessoas começaram a se converter. Então, as pessoas que estavam ali, não é, que antes, não é, estavam nas tavernas, nos bares ou nos prostíbulos, começaram a entender o Evangelho
e começaram a ter a sua vida transformada. E essa transformação, ela teve um impacto em todas as áreas da vida deles, não é? Dessas pessoas. No relacionamento familiar, não é? E sobretudo no relacionamento quanto ao seu trabalho, não é? Quanto ao dinheiro, quanto à sociedade, enfim. E aí começou a acontecer essa transformação. E hoje, quando nós olhamos, por exemplo, aí agora está falando da Suíça, né? Um país desenvolvido, e não foi por acaso, não é? É história. Isso teve influência pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas. Isso influenciou não apenas a economia, a educação, mas as ciências também, o desenvolvimento científico. Lembre-se de Guilherme Farel, tá? Seja desafiado. Não seja um crente acomodado, que só quer viver ouvindo sermões, que só quer esquentar banco aqui, mas alguém que prega o evangelho com coragem. E Deus, pela sua graça, Ele vai usar a sua vida, né, conforme a vontade dEle. Não porque o poder está em nós, mas porque o poder está na palavra de Deus. Outro país, não é, que foi influenciado, Reino Unido, Inglaterra, ali o contexto, não é, abrangendo a Escócia, enfim, foi profundamente influenciado pelo pensamento da reforma. Não é? Dali surgiram missionários, centros educacionais, que foram profundamente impactados pela teologia reformada. Outro país também, não é, que teve influência, principalmente pelo luteranismo, Suécia. Um também que a gente já conhece bem, Estados Unidos, não é, teve grande influência das escrituras pelos seus colonizadores ali, os pais fundadores, os puritanos, não é, que sempre tiveram as escrituras sagradas como regra de fé e prática. E nós vemos a diferença, então, o contraste, como eu já comentei aqui, dos países que foram influenciados, não é, pelo pensamento protestante, que é fundamentado nas escrituras, e os países que têm a sua matriz influenciada pelo catolicismo romano, não é? Como há uma diferença, não é, em como se entende e como se entendia, sobretudo, não é? Infelizmente, nesse tempo que a gente vive de secularização, tem se perdido muito disso, não é? Mas como as escrituras influenciaram todos os aspectos, não é, da sociedade, enfim, no desenvolvimento. Outro país também que teve influência aí do anglicanismo, né, que é uma vertente da fé protestante, foi o Canadá. Esse daqui eu já falei, não é? Que é o contraste da fé protestante com o catolicismo, que vai abranger a questão de como se entende o trabalho, a vocação, a questão do dinheiro, né? Que o trabalho é uma bênção de Deus, né? E aí agora eu quero pontuar algumas universidades que foram fundadas, não é, ou que foram influenciadas assim de forma profunda pelo protestantismo, pela fé reformada. Uma muito conhecida, não é, que é a Universidade de Harvard, né? Ela foi fundada pelos puritanos, né? Um deles, o principal, não foi apenas ele, mas foi um pastor congregacional que foi o John Harvard, né? Ele foi um dos fundadores dessa universidade. E é interessante, não é, que esse não era o lema original, não é? O lema original que a gente tem ali no logo, que é verdade, né, em latim veritas, era algo mais ou menos assim, não é? A verdade de Cristo para a igreja, não é? E depois ficou apenas, eles mudaram, ficou apenas veritas, né, verdade. E é interessante porque infelizmente, há hoje nas universidades que foram fundadas por protestantes, com essa cosmovisão reformada, bíblica, que proclama um conceito de verdade, que muitas universidades, não falando apenas de Harvard, né, mas outras, no Brasil aqui inclusive, que tanto tinha essa seriedade quanto que o ensino que ali era divulgado, né, o conhecimento que era ali divulgado, não fosse antagônico às verdades da palavra de Deus. E hoje nós temos essa rivalidade, como se fosse algo contrário, né, que a fé fosse uma coisa e a ciência fosse outra. E muitos professores, não é, que têm vieses ideológicos contrários à palavra de Deus, dizem para os alunos, não é,
Não há verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta. Não é? E quando alguém falar isso para você, e eu falo aqui principalmente para os jovens aqui, os adolescentes, os meninos, quando um professor falar assim, olha, não existe verdade absoluta, sabe o que você diz para ele, a resposta? Você acabou de falar uma verdade absoluta de que não existem verdades absolutas. Então, é uma contradição. E isso é importante a gente pontuar, enfatizar, porque é uma grande falácia, como a gente está vendo aqui, né? É um grande engano dizer que um cristão, ele não é alguém inteligente, ele não pode ser alguém intelectual, ele não pode se envolver com ciência, que isso é algo que a Bíblia, que a fé e a religião é algo retrógrado, é arcaico, não é? Que uma pessoa realmente inteligente, ela não vai levar a sério a Bíblia, ela não vai acreditar na literalidade das Escrituras. Então o que tem ensinado aí, né, entre aspas, né, não existem verdades absolutas, mas a pessoa está falando uma verdade absoluta que não há verdades absolutas, ela se contradiz, não é? Harvard foi a primeira universidade lá dos Estados Unidos, não é? Outra universidade importante, Yale, não é? Foi criada também por pastores e ela teve uma grande influência do calvinismo, né, na sua origem. E olha lá o lema, Lux et veritas, não é? Verdade e luz. E a gente vê uma Bíblia, né, ali, e os escritos em hebraico, influência da fé reformada, não é? Uma universidade também muito importante, fundada por presbiterianos, Princeton. A Universidade de Princeton, cujo um dos reitores foi Jonathan Edwards, ela foi fundada no contexto do grande despertamento, né, um avivamento que aconteceu lá na América do Norte, ali na Nova Inglaterra, que hoje a gente conhece como Estados Unidos, que foi um despertamento espiritual que aconteceu por meio da pregação lá de Jonathan Edwards, nesse contexto aí que houve aquele sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, com a pregação de George Whitefield, que era da Inglaterra, mas viajava lá para Nova Inglaterra também, para Geórgia, Savannah, para pregar o Evangelho. Nesse contexto, a pregação desses nossos irmãos teve um impacto tão grande na cultura, na sociedade daquele tempo, né, na vida das pessoas, que um dos resultados, né, consequências positivas, né, e extraordinárias da pregação da igreja ali local, né, foi o nascimento de uma universidade, a Universidade de Princeton. Não é? Oxford, embora Oxford não tenha sido criada, fundada por protestantes, ela é pré-reforma, depois do período ali posterior à reforma, muitos puritanos estudaram ali, estiveram envolvidos com Oxford, né? Teve grande influência da fé protestante. Cambridge também, muito influenciada pelo protestantismo. E uma que vocês conhecem bem, não é? Que traz orgulho para nós, que é a universidade que é da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a Universidade Mackenzie, não é? Institucional, que também foi fundada por missionários presbiterianos, não é? E a gente sabe que é uma universidade respeitada, é uma universidade excelente, né? E a excelência glorifica a Deus. Então, essa pergunta, né, que eu trouxe no início, na introdução, será mesmo, como alguns dizem, que um cristão ele não é tão inteligente, e se alguém acredita na Bíblia, que ela é verdadeira, que ela é a palavra de Deus, que ela é de fato literal, será mesmo que essa pessoa não é inteligente? Esses exemplos que nós vimos aqui, de cientistas cristãos, de países influenciados pelo protestantismo, pelas escrituras, vimos aqui universidades, a história prova que isso não é verdade. Prova que isso é uma falácia, que muitos pensam e que muitos afirmam, não é? Então, quando nós estudamos a história, nós vemos que o protestantismo não foi apenas um movimento religioso, mas foi um movimento que impactou a história, não é? Foi uma força que impactou a civilização, que foi capaz de transformar a educação, as ciências, a política, a economia e a cultura como um todo. Então, quando nós
estudamos sobre o avanço científico, né? Desenvolvimento das ciências, por detrás de tudo isso, nós temos a influência das Escrituras e da fé reformada, sobretudo, não é? Que está enraizada nesse seguinte preceito, não é? Nessa seguinte afirmação, que Deus, Ele governa, Ele é soberano sobre toda a sua criação, sobre o mundo, e Ele governa pelas leis que são racionais, não é? Ele criou o ser humano, Ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança, Ele dotou o ser humano de razão, intelecto, para que ele conhecesse não apenas a criação, não é? E explanasse, não é? O universo criado por Deus, mas que a partir disso, a partir do conhecimento profundo da criação, desde aquilo que é macro, aquilo que é micro, ele possa conhecer o seu Criador. Ele conhece o seu Criador. E então, deixa eu só voltar aqui. A ciência moderna, ela nasce, não é? Nesse solo protestante. Não apesar da fé, mas por causa da fé, por causa dela, não é? Onde o protestantismo teve sua influência, não é? Floresceu, surgiram inúmeras instituições voltadas para a área da ciência, da educação. E esses países, não é, de influência protestante, alguns nós vimos aqui, tantos outros temos, não é? Eles foram líderes, eles tiveram assim excelência na alfabetização, sobretudo daqueles que não tinham a oportunidade ou acesso como os ricos tinham, não é? De ter educação, estudar, universidades, com um propósito, não é? De que se aprendesse mais da Bíblia, conhecesse também a Deus. Muitos protestantes, não é? Investiram nas escolas, no ensino educacional, na parte, não é, da educação. Por causa do protestantismo, a gente tem universidades, nós temos revoluções científicas e nós temos, como nós falamos aqui, algo muito importante, que é uma ética sobre o trabalho, sobre a responsabilidade social. Nós vamos ver agora sobre a perspectiva reformada, protestante, sobre a fé e a ciência. Qual que é o relacionamento, então, da fé e a ciência na cosmovisão reformada? A teologia reformada, ela rejeita, ela é contrária a essa ideia de que há um conflito, que há um antagonismo entre a fé e a ciência. E onde se fundamenta isso? Se fundamenta em dois principais pilares, não é? O primeiro deles é a revelação geral. A revelação geral diz a respeito sobre a forma pela qual Deus manifesta a sua glória, que Ele de fato é verdadeiro, na criação. Nós temos um exemplo disso lá no Salmo 19:1, que diz que os céus proclamam, né, ou anunciam a glória de Deus, o firmamento, a obra das suas mãos. Então a gente está falando da revelação geral. Quando alguém, seja ele cristão ou não, seja ele alguém que acredita na Bíblia ou não, quando alguém olha para o universo, olha para o mundo, para tudo que foi criado, isso proclama de forma muito assim clara que há um Criador. Imagine comigo assim que você compra uma passagem de avião e visita algum museu lá na Europa. E você, naquele museu, vê uma obra de arte belíssima, não é? De um renomado artista, que as pessoas ficam ali apreciando, olhando aquela obra de arte belíssima. Aquele quadro, aquela pintura, diz o quê? Aquela beleza, cada detalhe, a cor, as cores, não é? Dizem que há uma mente, dizem que há alguém com um intelecto, alguém que planejou, que pensou em cada detalhe daquela obra de arte. Então, o universo é como se fosse uma grande obra de arte que Deus proclama que Ele é o Criador, que Ele é o autor. Então, tudo que Deus fez, Ele fez para a sua glória e também para mostrar, como Paulo vai falar em Romanos, né, os seus atributos eternos e imutáveis. Então, quando a gente vê, por exemplo, né, a gente olha para a natureza,
e vê lá um leão, um tigre, um urso, forte, feroz, valente, isso ensina, nos lembra que Deus é forte, que Deus ele é poderoso. Não é quando a gente vê, sei lá, uma flor ou uma árvore muito bela, não é? Isso lembra a sabedoria de Deus, não é? A beleza de Deus. Ou seja, todo o universo ele nos ensina, ele nos aponta para o nosso Criador, não é? O pão que a gente se alimenta, não é? Ele não existe como um fim em si mesmo, mas para nos lembrar que existe alguém que é o pão da vida. A água que sacia a nossa sede, ela não existe como um fim em si mesmo, né? Mas para lembrar que Cristo é a água da vida. Por isso que nós lemos aqui, inicialmente, o texto de Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Por isso que Paulo diz ainda, né, em Romanos, que o ser humano é indesculpável diante de Deus. Porque um indígena, alguém que viveu, sei lá, nas áreas mais remotas da história, ele, ao olhar para a criação, na sua consciência, na lei moral de Deus que ele colocou em cada um de nós, não é? Ele sabe que existe um Criador. Então, é preciso você ter mais fé para dizer que Deus não existe e colocar na sua cabeça que Deus não existe, do que você dizer e crer que Ele existe, através da revelação geral, né? E por que o ser humano, apesar de olhar para a criação, tanto aquilo, como eu disse, que é macro, né, os planetas, até aquilo que é micro, né, uma célula, falando da parte da anatomia humana, não é, da biologia, por que o ser humano ainda ele não acredita, ele diz que Deus não existe? É por causa da depravação total, né, que o homem nasce morto espiritualmente. Ele não apenas diz que Deus não existe, mas como Paulo diz, ele suprime a verdade de Deus no seu coração, ele suprime a sua consciência, mas todo ser humano, no final das contas, ele é responsável, ele é culpado diante de Deus, porque a criação proclama a glória de Deus, não é? Por isso que Paulo fala que nós somos todos indesculpáveis diante de Deus. O homem, ele se rebelou contra Deus, ele se tornou inimigo de Deus, do seu próprio Criador. Mas ainda nós falamos sobre a revelação especial de Deus, não é? Dentro desse aspecto da ciência, né, que a gente está falando. Deus, ele fala, ele se comunica, ele se revela pelas Escrituras. Então, essas duas coisas, a revelação geral, não é, que tem a ver com a criação, e essa revelação especial, que é as Escrituras Sagradas, elas não são antagônicas, mas elas, uma apoiam a outra, não é? E são amigas, podem ser amigas, não é? Por quê? Porque ambas vêm do mesmo autor. Por isso elas não podem se contradizer, não é? Quando elas são corretamente compreendidas, interpretadas. Calvino, ele afirmou o seguinte, que a ciência é um dom, é uma dádiva, é um presente excelente de Deus, né? Quando ela é usada de forma legítima, não é? Com honestidade, não é? Sem questões ideológicas que influenciam, enfim. E olha só que interessante isso. A ciência, ela responde ao como. A fé, as Escrituras, a Bíblia, responde e nos diz sobre o porquê das coisas. Deixa eu só passar. Opa, aqui. Qual que é o relacionamento que a Bíblia, melhor dizendo, né, nós que acreditamos na Bíblia, devemos ter com a ciência? É importante nós enfatizarmos que a Bíblia, ela não se propõe a ser um manual científico, não é? Às vezes as pessoas vão para as Escrituras, principalmente para o livro do Gênesis, não é? E ficam tentando colocar a ciência, principalmente a ciência que é escritos que não são pessoas sérias, que por conta de influências ideológicas e, por exemplo, o darwinismo, tentam criar teorias que são falaciosas. Muitas pessoas, elas querem ler a Bíblia com a ótica desse tipo de ciência.
não é? E aí vira uma confusão, vai para Gênesis e fica tentando, é literal, não é literal, na verdade não é assim, que quando Deus falou que não eram dias, eram eras, enfim. Por quê? Porque tem essa ideia de que pensa-se que a Bíblia ela tem a proposta de querer explicar tudo, como se fosse um manual de ciência. E esse não é o propósito das Escrituras, não é? Mas o grande propósito, não é? A grande proposta da Escritura é nos fornecer, é nos trazer uma estrutura correta da realidade, não é? E como que ela vai tratar isso? Como ela vai falar sobre isso? Nos dizendo que o universo é ordenado, que há uma ordem na criação, em todos os aspectos, que quando nós olhamos para o universo, nós vamos ver leis constantes, nós vamos ver que há um Criador racional, uma mente inteligente, não é? Que criou, que desenvolveu todas as coisas, e que nós vemos também, a partir das Escrituras, não é? Que o ser humano ele é capaz de conhecer, de explanar, não é? Toda a criação de Deus. Então, algo interessante dentro disso é o seguinte: qual que deve ser o nosso relacionamento com as ciências? E eu digo ciências no plural, porque eu não me refiro apenas a ciências naturais, ou ciências da vida, biológicas, enfim, mas ciências também sociais, ciências econômicas. Aí eu vou até colocar aí psicologia, enfim. Como que o cristão deve relacionar-se com as ciências? Com uma lente, ou com lentes, da palavra de Deus, com uma cosmovisão reformada. Então, o grande problema é que muitas pessoas, elas começam, seja por intencionalmente ou não intencionalmente, nas faculdades, enfim, começam a lidar com as ciências, e em vez de enxergar as ciências com uma cosmovisão, com uma lente bíblica, o filtro bíblico, elas fazem o contrário. Elas olham para a Bíblia, elas olham para as Escrituras, e para a verdade de Deus com a ótica e com as lentes das ciências. Então a pessoa, em vez de olhar para a psicologia, por exemplo, com a lente da palavra de Deus para tudo aquilo que os teóricos dizem, afirmam sobre a vida, sobre a existência, sobre os problemas da humanidade, usando uma lente bíblica, eles fazem o contrário. Eles olham para a Bíblia com a ótica da psicologia, da ciência, e esse é o problema, que aí vira uma confusão, não é? Por quê? Porque nós acreditamos que, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus. Que a Bíblia, como dizia Lutero, ela não é nem antiga e nem moderna. Ela é eterna, ela está além do tempo, e ela é a verdade de Deus para todas as eras, para todo o tempo, e ela sempre teve e sempre terá razão. Então, a ciência moderna, ela nasceu, porque o protestantismo afirmou, com base nas Escrituras, que a natureza ela não é divina. Ela pode sim ser investigada, conhecida, explanada, e ela não é regida pelo caos, como muitos afirmam em nossos dias. Então, o cristão bíblico, o cristão reformado, ele não deve ter medo da ciência. Ele não precisa idolatrar a ciência, como muitos idolatram, como até colocando em conflito com a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia não é realmente literal em vários aspectos, enfim. E o cristão reformado, ele deve submeter, como eu acabei de falar, todo o conhecimento à glória de Deus, com as lentes da glória de Deus, da verdade de Deus. Abraham Kuyper afirmou o seguinte: não há 1 centímetro quadrado, não há 1 centímetro quadrado em toda a criação sobre qual Cristo não diga, é meu. É meu. E é maravilhoso isso, irmãos, porque nós não conseguimos mensurar o quão grande é o nosso Senhor, o quão grande é o Senhor Jesus Cristo. Ele governa, Ele é Senhor, Ele é dono, Ele é soberano.
não só sobre os astros da amplidão, o sol, a lua, as estrelas, né? Os planetas, as galáxias. Ele não apenas criou todas essas coisas, todas elas, não é? Ele as conhece, como diz o Salmo, cada uma das estrelas ele chama pelo nome, né? Existem inúmeras, incontáveis, não é? Estrelas, mais até do que grãos de areia, em todos os desertos e praias da terra. O Senhor conhece cada uma, chama pelo nome, mas Ele não apenas criou e conhece, mas Ele sustenta todas essas coisas. Ele é o dono, Ele é soberano sobre todas essas coisas, macro, mas também micro. Então, cada célula no nosso corpo, cada átomo no universo, ele é governado pelo Senhor soberano. E Ele diz, não é, tudo isso é meu, tudo isso pertence a Cristo. E nós, tendo essa compreensão, como que nós devemos viver? Como mordomos apenas das coisas. Muitas vezes nós falamos assim, não é? Não podemos falar de certa forma, né? Meu filho, minha filha, minha esposa, meu cônjuge, né? Meu pai, minha mãe. Mas nós esquecemos que, na verdade, embora o Senhor nos conceda para que nós amemos, cuidemos, tudo é dele. Então, se um dia nós viermos a perder alguém que nós amamos, nós devemos nos lembrar o seguinte, como Jó afirmou, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, o Senhor nos empresta temporariamente, não é? Tudo que nós temos aqui, eu dei o exemplo da nossa família, não é? Mas tudo, nosso dinheiro, tudo que nós falamos que é nosso, mas na verdade é dele, não é? Ele nos concede isso por um tempo breve, determinado, que nós não sabemos quando ele irá recolher, mas para que nós cuidemos, para que nós administremos todas essas coisas para a glória dele. Então nós temos que olhar para tudo que nós temos aqui, incluindo a nossa vida, o nosso corpo, como um presente, como uma dádiva de Deus, que Ele nos deu para que nós usemos para a glória dEle, não é? Sejam os nossos filhos, seja o nosso trabalho, a nossa igreja local, os nossos irmãos. Não existe na vida do cristão e no universo coincidências, existe a providência. Então tudo é por meio dEle, para Ele, como a palavra de Deus diz. Nós temos que ter essa compreensão, né? Que tudo pertence a Cristo, como Abraham Kuyper diz. Não existe 1 centímetro quadrado em toda a criação que Ele não diga é meu. E um dia o Senhor vai nos pedir conta, né? Como que nós usamos essa vida aqui? O nosso tempo, os nossos recursos, as pessoas que nós convivemos, né? A nossa igreja local, a Bíblia que nós temos em nossa mão, não é? Os livros que Ele nos permitiu, nossa providência, nós temos para estudar. Tantas e tantas coisas, né? Ele nos pedirá conta. Como nós nos relacionamos uns com os outros, se nós de fato amamos uns aos outros como Ele nos amou. Calvino afirmou também que toda verdade é verdade de Deus. Calvino dizia o seguinte, que uma verdade dita por um mentiroso continua sendo uma verdade, porque toda verdade é verdade de Deus, não é? Então, vamos dizer assim, alguém, não é, mesmo que não é cristão, mesmo que é contrário ao cristianismo, quando ele fala uma verdade ou quando ele faz algo justo, correto, ele está sendo um instrumento de Deus, mesmo não sendo de fato alguém que se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, porque toda boa dádiva, e aí inclui a verdade também, todo dom perfeito, como o apóstolo Tiago diz, procede do Pai das luzes, procede do Senhor. Francis Schaeffer disse, a ciência floresce, ela se desenvolve quando ela se ajoelha diante de Deus. E a nossa conclusão, como é o tema do nosso retiro, a Bíblia sempre teve razão. Eu gosto muito do que Mark Lloyd Jones diz, não é, uma das citações deles que marcaram a minha vida. Ele diz assim, eu vou tentar parafrasear aqui. Ele diz algo assim, que uma pessoa, ela pode viver a vida inteira dela pensando e até mesmo afirmando que a Bíblia ela é irrelevante,
ela é algo retrógrado, ela é uma fábula, mas isso será até o dia que ela morrer, que ela for para a sepultura. A partir de quando ela for para a sepultura, ela morrer, não é? Ela vai entender que não existia nada mais importante, não existia nada mais relevante do que a verdade da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, não é? Quando a Bíblia foi retirada do centro, a ciência perdeu o seu fundamento. Mas quando a Bíblia foi honrada, foi levada a sério, o resultado foi que a ciência floresceu, a ciência se desenvolveu. Então, como é o nosso tema aqui, não é? A força oculta dos protestantes. E isso aqui está falando sobre nós, irmãos, sobre cada um de nós, não é, que cremos nas Escrituras. Ela não está num poder político, mas ela está numa cosmovisão reformada, bíblica, sólida, que afirma o seguinte: que Deus reina, que o mundo, o universo é inteligível, que a ciência ela é uma vocação, não é? E que a fé ela ilumina a razão. Então, para nós refletirmos e praticarmos, coloquei aqui uma frase de Stephen Nichols, que é um apologeta, um teólogo reformado, que ele diz o seguinte, ó: quero que você reflita nessa citação, que você pratique. Ele diz assim: não precisamos de mais apologetas profissionais. Precisamos que todo cristão, que eu e você, perceba que é um apologeta, um apologista. O que ele está dizendo aqui? Muitas vezes nós queremos terceirizar as coisas, não é? Nós pensamos que defender a fé, defender a verdade, proclamar a verdade, é algo só restrito a teólogos, a pastores, evangelistas, missionários e apologetas, né, que são aqueles que defendem a fé e que se especializam, que se aprofundam nisso, não é? De forma acadêmica. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: nós precisamos entender que o que Deus quer é que nós, cada um de nós, assumamos essa responsabilidade, tenhamos essa consciência de que cada um de nós tem esse dever de não só defender, mas também de proclamar a verdade, o Evangelho. Nós temos essa responsabilidade. E como eu trouxe em um devocional aqui, algumas semanas atrás, não é, quando eu preguei sobre Hebreus, os heróis da fé ali, não é? Comentei sobre os heróis da fé. O bastão do Evangelho, da verdade de Deus, está em nossas mãos agora. Todos aqueles nossos irmãos do passado, alguns que nós citamos aqui, não é, cientistas, e tantos outros cristãos, eles já terminaram a sua corrida, essa carreira da fé. E esse bastão do Evangelho, da verdade que está em nossa mão, ele tem o sangue dos mártires. Tem o suor de tantos irmãos e irmãs que labutaram toda a sua vida para a glória de Deus, né? Muitos foram martirizados pelas Escrituras, né? Por defenderem essa verdade, foram queimados, né? Foram apedrejados, enfim, para que hoje nós pudéssemos ter as Escrituras, a verdade de Deus, o Santo Evangelho. E muitas vezes nós, em vez de corrermos com perseverança, nós ficamos assim, né? Acomodados. E nós não somos corajosos, valentes pela verdade de Deus. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós sejamos apologetas, que nós defendamos a sua verdade, não é? E como Spurgeon dizia, o Evangelho, a verdade da palavra de Deus é como um leão, não é? De certa forma, você não precisa nem defendê-lo, você precisa apenas tirar ele da jaula, né? E ele vai fazer todo o trabalho. É assim a palavra de Deus, é assim a verdade de Deus. O que nós precisamos é proclamá-la, não é? Começando no contexto da nossa casa, para os nossos filhos, cônjuge, família, e aonde o Senhor nos enviar, não é? Treinando, preparando nossos filhos, essa geração, para que eles conheçam a verdade de Deus, para que eles amem o Deus da verdade e que eles proclamem com coragem, não é? Mesmo que se forem ridicularizados, perseguidos, não é? Vale a pena sermos fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Último slide. Uma frase em latim. Quando eu cursei História, eu fiz numa universidade que hoje foi comprada por uma instituição, que é Cruzeiro do Sul,
que eu não sei se ainda chama, se tem esse nome, essa universidade, é uma que tem aqui em Itu, que nessa época chamava Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, CEUNSP, né? Vocês com certeza conhecem. E no antigo logo, né, símbolo dessa universidade, que foi influenciada pelo cristianismo, né, embora seja católica, né? No antigo símbolo, no antigo logo, tinha uma Bíblia e uma vela, assim, acesa, não é? Uma lamparina, melhor dizendo. E embaixo tinha essa frase: Fons sapientia verbum Dei. E aí eu lá, nos primeiros meses de aula, né, um dos professores lá de história, um senhor já erudito, que sabia latim, grego, enfim, eu perguntei para ele, falei: professor, o que significa essa frase em latim? Fons sapientia verbum Dei. E aí o professor disse assim, né? A fonte da sabedoria ou do saber, do conhecimento, é a palavra de Deus. Então, de tudo que nós explanamos aqui, não é? Vendo na introdução, não é? Que o cristão, ele é alguém inteligente, sim, pode ser, deve ser um intelectual, deve se envolver com a ciência, não é? Que isso não é contraditório. Vendo tantos exemplos de cristãos, não é, que se envolveram na ciência, e a gente viu aqui o impacto da fé e das escrituras nas civilizações. Eu queria que você guardasse apenas de tudo isso, né? Se você não lembrar, que você guardasse isso com carinho no seu coração. A fonte da sabedoria é a palavra de Deus. Tá bom? Vocês, principalmente mais novos, nunca se esqueçam disso. A fonte de toda a sabedoria é a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo do nosso Senhor. Perguntas? Alguém quer fazer algum comentário? Deu exatamente 1 hora de palestra. O pessoal acha que vai quase para 2 horas, 1h30. Eu sou um pouquinho mais breve. Nós vamos encerrar então esse momento, orando ao Senhor, agradecendo pelo tempo que estamos tendo aqui, e que Ele nos faça, de fato, instrumentos dEle para sermos sal, para sermos luz no mundo em que nós vivemos, proclamando a palavra de Deus. Vamos orar? Presbítero Itamar, nos dirige a Deus em uma palavra de oração. Bondoso Deus, eterno Pai, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Senhor. A esse Deus que nos ensina que somos criados para glorificar o Teu nome, através das nossas vidas, através do nosso conhecimento, onde podemos, ó Pai, entender nesta tarde e noite que o Senhor nos criou, Senhor, para que em todas as áreas das nossas vidas possamos glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, de estudo da Tua palavra. E que ela, Senhor, possa estar reverberando, Senhor, em nossas vidas, não somente aqui, mas aonde quer que nós estejamos, pois somos criados para proclamar o Teu Evangelho, uma boa nova de salvação, aonde quer que estejamos, quer no nosso trabalho, no nosso afazeres, na nossa família, na Tua igreja. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos proclamar esta verdade. E obrigado, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra nos traz esclarecimento, nos traz, ó Pai, um entendimento para todas as áreas das nossas vidas, quer elas espirituais, quer elas seculares. O Senhor se preocupou conosco em todas as áreas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa capacidade, a inteligência ao homem, para que ele pudesse entender, não somente a olhar para a criação, nós podemos glorificar o Teu nome, mas também Tu nos deu os Teus preceitos, a Tua palavra, para nós que possamos também estarmos entendendo quão o Senhor é bondoso, amoroso e cuida de nós em todas as áreas. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão aqui presente, que essas palavras possam estar, Senhor, sendo, Senhor, fortificadas, possam estar crescendo em nossos corações esses entendimentos. Obrigado pela vida do nosso irmão
Lucas Diniz, que esteve à frente, ó Pai, capacita cada vez mais para que ele possa estar trazendo estudos concernentes à Tua palavra, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado através da vida dele. Abençoa a vida de sua esposa, dos seus filhos também. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão também em outras salas, também aprendendo esta mesma verdade. E que esses momentos de retiro, ó Pai, possam ser momentos de elevo espiritual, de crescimento. Saber, Deus, de que isso ficará, Senhor, marcados na vida de muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens, muitos adultos. Que sejam momentos, ó Pai, inesquecíveis de aprendizado e de que possam ter frutos que saltem para a vida eterna. Esta é a oração que fazemos, agradecidos por esse momento e pedindo perdão também, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. É a oração que fazemos em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém.